Estamos online, gente. Estamos online já? Vamos ver se está formando público ainda. Vamos aqui pela. Então, boa noite a todos e a todas, né? Nós vamos discutir aí dúvidas sobre o PL 452 de 2020, né? O PL que tá, o apelido dele é o PL do vouchers das e-mails. E aí vários servidores fizeram várias perguntas e eu vou estar respondendo, né? Então a discussão hoje é sobre a questão do PL 452 de 2020. Está se Então, formando um público aí. Nós temos aqui, ó, esse rapaz simpático que vocês estão olhando na tela barbudo aí, é meu assessor de imprensa, de comunicação, é o Ed Carlos. quem quiser mandar perguntas durante a live, pode mandar, que a gente também vai guardar as perguntas aqui. Se o Toninho não puder responder aqui, a gente vai produzir um texto para o nosso blog e vamos responder um texto respondendo todas essas questões aí. Então, antes da gente começar com as respostas, a gente já está com o público formado. Toninho, explica um pouco para a gente do que trata esse PL e um pouco o que você achou da audiência pública hoje mais cedo, o que aconteceu. Fala um pouco para a gente desse processo. Então, falar um pouco da audiência pública primeiro, né? Porque eu achei que depois a gente já entra no PL, já só trata sobre o PL, tá bem? Então, a audiência pública hoje às 11 horas, né? Era para tratar aí sobre o PL 452. Estava o secretário, foi uma audiência pública conjunta de duas comissões, a Comissão de Constituição e de Justiça, né, e pela Cidadania, e a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Eu faço, no caso, parte da Comissão de Cultura e Esporte, inclusive foi o meu requerimento de pedido de audiência também que ajudou a culminar nessa audiência pública, né? O secretário parece que ele tem algum problema mesmo com o professor, né? Com gente de educação, porque as falas mais contundentes, vamos dizer assim, cobrando ele, né? Eu acho que foi da bancada do PSOL, né? E, e no final, quando ele falou inicialmente, né, o secretário, um pouco dos pontos do projeto, depois falaram os vereadores, entidades, representantes de entidades, e nem sei se conseguiu se falar as pessoas inscritas, que estavam inscritas, né? Eu acho que tinha mais que 70 pessoas inscritas. Eu acho que não falaram da sociedade civil, aí não falaram quase ninguém, só os representantes sindicais. E aí o secretário depois vai responder a essas perguntas, né? E logo no começo o que ele faz é desqualificar a minha fala da bancada do PSOL, né? E eu acho que mais diretamente até a minha fala, porque talvez eu acho que eu fui mais contundente com o secretário, eu fui mais conciso, falei menos, mas eu acho que fui mais contundente, né? Então parece que o secretário tem alguma coisa com o professor. Inclusive, eu acho que vou indicar um psicólogo para ele, porque não é possível, né? Ele ter tanto, assim, tanto deboche, né? Que ele vem demonstrando nessas lives do Fala Rede, né? Mas também com audiências públicas que quando eu estou lá, eu não estou só representando o mandato do Toninho Vespa e os meus eleitores, mas eu estou representando também a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, acho que é um deboche contra as instituições e não encarar os nossos argumentos que nós temos, que é um ponto de vista que nós estamos colocando, né? E ele não dialogar com esse ponto de vista, né? Mas ele fez isso também com todos os ATEs, né? O pessoal do quadro de apoio, os professores, supervisores, gestores, né? Quer dizer, as pessoas estão falando de especialistas, estão falando de uma série de coisas. E o secretário, ele vem em um deboche, tipo assim, vocês estão partidarizando as coisas. Quer dizer, falar de vida, né, contra a pandemia é partidarizar a coisa, né? Ou senão as pessoas colocam a questão do protocolo, né, que é incabível aquele protocolo. Ele é, não tem condição de executar aquele protocolo. Por quê? Porque estamos com falta de servidores nas nossas unidades escolares, né? O secretário fala que já tem uma promessa várias vezes de chamar os concursados, né, dos concursos que foram homologados,
Até agora não chamou, e está aí toda hora falando que vai chamar, dando uma expectativa e não chama, né? Imagina aqueles concursos que nem foram homologados ainda, como dos ATS, por exemplo, né? E, e assim, quem está na rede já há muito tempo sabe que, por exemplo, se eles forem chamar agora, por exemplo, homologar e chamar os ATS, isso não é um processo rápido. Até porque, por exemplo, todos eles vão ter de passar por exame médico. Você tem poucos servidores na prefeitura que fazem essa perícia do exame médico, né? Então você vai ter de chamar aos poucos, quantidade pequenas, né? E um processo de 15, 20 dias, 30 dias para chamar mais um outro tanto, né? Mesmo se for contratado, também tem toda uma questão burocrática que você não consegue dar conta do prazo estipulado até setembro. Então, assim, não tem servidores nas nossas unidades, não há tempo hábil, né, de fazer o chamamento ou nem contratar. É claro que eu estou falando isso numa perspectiva de abrir, porque nós somos totalmente contra os contratos, né? Mas eu estou falando na visão da gestão, se eles quiserem contratar, né, também não vai ter tempo hábil para isso, né? E aí eles falam questão de higienização das unidades, né? A Comissão de Educação, já no final do ano passado, chamou o secretário como se diz, para a Comissão de Educação também, para se explicar, e foi um requerimento também nosso, né, que nós chamamos o secretário para discutir isso, com aval, inclusive, até dos vereadores da base do governo, que achava que teria sim de conversar com o secretário, porque já estava vindo uma enxurrada, mas uma enxurrada, né, de denúncias e reclamações para todos os vereadores da Comissão de Educação, né, que ninguém estava mais aguentando, porque ele diminuiu a quantidade de funcionários terceirizados da limpeza. Então, por exemplo, onde tinha 7, 8 funcionários para fazer a limpeza de uma unidade, estavam ficando 3, mais 3 para cobrir o período inteiro. Então, assim, 2, por exemplo, ficava na parte da manhã e um ficava da tarde para a noite. Então, tem unidades que eu visitei que ele tinha 3 pavimentos, tinha mais que 24 vasos sanitários. Como que uma pessoa vai fazer a limpeza, né, do refeitório, né, como vai fazer a limpeza do chão, varrer as salas de aula, limpar 24 vasos sanitários? É humanamente impossível. E, nitidamente, o secretário estava falando na reunião com a gente naquela época que é problema da empresa, que a empresa tem que fazer o servidor dar conta. Ele não é nessas palavras que ele falava, mas era isso que ele queria dizer. E ele sabe que é humanamente impossível. Você vai matar a pessoa, né? Ela vai ter de fazer o trabalho de 3, 4 pessoas, ninguém vai conseguir, né? Então, assim, e como que fica agora com esse quadro precarizado da limpeza, insuficiente, vai fazer protocolo do quê? Ou quando fala assim, ventilação, né? Por exemplo, o complexo lá no Jardim Santo André, né? A gente ficou 1 ano brigando para ter uma janela onde tem o trocador de fralda das crianças. 1 ano. Imagina você trocar a fralda das crianças sem uma ventilação. A gente chegou para ir para CEL lá na Zona Sul, inclusive CEL que ainda o contrato estava na garantia, que a gente conseguiu também fazer que a empresa fosse lá para arrumar aquelas janelas, mas literalmente os alunos ou o professor, qualquer um, abria a janela, as janelas estavam caindo, porque o rebite que foi feito era um rebite frágil. Então, assim, fala de protocolos de ventilação, mas se você for ver, eu estou dando aqui 2 exemplos de ventilação, podia dar mais um monte, entendeu? Que tem N problemas, então não tem condição de ter uma ventilação adequada nas unidades por causa dos problemas estruturais. Então, quando as pessoas falam esse tipo de coisa, o secretário simplesmente finge que não tem problema nenhum, que não está acontecendo nada. Entendeu? Que esses problemas é uma coisa, sei lá, que ele pensa, uma invenção das pessoas, uma invenção, né, da comunidade escolar, uma invenção aqui do vereador, eu não sei o que é, entendeu? Mas ele não dialoga com isso, né? Ele não dialoga com os problemas reais, concretos de quem está lá na unidade escolar. E a audiência pública foi a mesma coisa. Então, quando você apresenta um monte de elementos para ele, né, ou que não é para voltar, ou que o PL é ruim, né, e por conta de uma série de coisas que mexe com a carreira, né, dos servidores, precariza a carreira dos servidores,
que transfere recursos públicos para os empresários da educação e uma série de coisas assim que vai dar o voucher para o uniforme e tira, inclusive revoga uma lei que tem uma padronização dos uniformes na prefeitura. Então, agora, quando você vai discutir o PL em si, aí ele não vem discutir o PL, porque ele sabe que ele perde no debate. Então, ele vem e desqualifica a sua fala, como ele tentou desqualificar, por exemplo, a servidora é uma diretora lá da Zona Sul, né? Não vou falar o nome aqui, eu acho, dos servidores, porque eu acho que não é o caso, né? Então, mas assim, é isso. Então, é muito ruim a atitude do secretário. A minha impressão que me dá, a minha impressão não, a minha certeza, né? É que o Fala Rede é uma necessidade que o Ministério Público cobra a administração. Você quer administrar, mas tem que ter um mínimo de participação popular. E isso, inclusive, os promotores do Ministério Público falou para a gente em uma audiência que os promotores estavam, que nós estávamos discutindo, eles falaram assim, não, a administração que realmente é o executivo que administra, mas o mínimo que eles têm que fazer é uma participação popular da sociedade poder se manifestar. Então, eles falam isso simplesmente porque a primeira coisa que o Ministério Público vai perguntar é o seguinte, teve participação? Ele vai falar, teve conversa em todas as DREs, mas não teve conversa, entendeu? Porque conversa é isso, né, eu estar aqui parado, né, escutar o que você está me falando, de Carlos, raciocinar sobre aquilo, devolver para você, e o que você me falou, poder me influenciar e eu também poder te influenciar. Mas não tem nada em todas as reuniões das DREs que o secretário falou alguma coisa, as pessoas falaram outros pontos de vista, o secretário sai do mesmo jeito que entrou, quer dizer, falando as mesmas coisas, ainda falando assim, não, vocês são errados, vocês não sabem ler texto, vocês não compreendem as coisas, vocês têm déficit de compreensão, vocês não sei o que, desqualificando a nossa rede. O secretário não conhece a rede que ele tem na mão, o secretário não conhece as unidades, eu falo isso porque no nosso mandato a gente tem a caravana da educação, nós visitamos só o ano passado em torno de 300 unidades, então a gente conhece bem a nossa rede, a gente conhece, sim, as estruturas das nossas unidades escolares, só que, infelizmente, o secretário não sabe. O secretário não sabe que a maioria, eu acho, da nossa rede tem pós-graduação. E aí vem falar para esse pessoal que é super qualificado, que eles não têm compreensão das coisas que está acontecendo, né? Então, assim, ele não conhece os profissionais que ele tem. Então, se você não conhece, como que você vai aproveitar, né, essas potencialidades magníficas que tem na nossa rede se você não conhece? Né? Então, infelizmente, é um pouco isso. Eu acabo até fazendo um paralelo, né, da audiência pública de hoje com o Fala Rede, porque no fim é a mesma toada, né? A audiência pública é a mesma coisa. Para votar um projeto desse, é obrigado a ter audiência pública. Por mais que eu consegui passar na Comissão de Educação e o vereador Reis na CCJ, né, mas eles também não iam obstruir muito a audiência pública, porque a audiência pública é obrigatória. Então, é obrigatória, ele só vai lá fazer um papel burocrático, né, de fingir que está cumprindo os ritos da democracia interna imposta pela Câmara Municipal, que exige audiência pública, não é? Mas que ele também, entendeu? Não dialoga com todas as falas, e não dialoga nem com os vereadores da base, porque não foi só os vereadores da oposição que falaram determinadas coisas. Os vereadores da base também falaram muito próximo do que a gente falou, talvez não na mesma intensidade que nós falamos, mas aí que está, ele não dá uma resposta nem para esses vereadores da base governista, né? Então, é muito ruim, eu acho que a postura do secretário, inclusive... Toninho, tem servidor aqui lembrando, né, e é bom a gente destacar isso, que esse comportamento do Bruno Caetano é igualzinho ao comportamento do Bruno Covas durante a greve, né? É intransigente, é debochado, é o comportamento que o Dória teve durante o Sampaprev, quando ele reapresentou o projeto. Então, é o modo de agir dos governos tucanos, né, dos deputados, enfim, parlamentares, executivo tucano. Eles gostam de governar sem participação das pessoas, né? Então, mas assim, apesar de o Schneider não era propriamente tucano, né? Mas estava nesse governo, né? Do Dória Bruno Covas. Mas era um secretário que dialogava. Você poderia, às vezes,
não concordar com o que ele falou, mas ele dava escuta e ele não vinha para uma desqualificação, ele vinha para um debate técnico, porque ele achava melhor uma outra posição. E às vezes ele até era convencido pela posição sua, se você mostrava bons argumentos. Agora, claro, isso era poucas vezes, mas acontecia. Com o João Cury, a mesma coisa. Não teve uma vez que nós não pedimos uma conversa com o João Cury, enquanto mandato, sendo de oposição, que o João Cury deixou de atender, ou atender a sociedade, né? Atendia os mandatos de oposição igualmente com os mandatos da base. Nós estávamos lá para colocar o nosso ponto de vista para ele. Esse secretário nem atender quer, né? A gente ficou meses aí tentando marcar uma conversa com ele, e no fim a gente foi conversar com o assessor dele, né, para discutir as questões do MOVA. Tudo bem, importante, é uma pessoa, uma das pessoas do braço importante do secretário, tenho certeza que ele e o secretário discutiram bastante, mas não foi com ele que nós pedimos a reunião depois de esperar meses e meses de uma conversa com o secretário. Então, assim, tem dificuldade de diálogo, mesmo sendo tudo tucano, né? Tem os modos operantes, igual você falou, Ned, que tem um padrão do tucanato, Sim. mas mesmo nesse padrão tem algumas varianças que as pessoas às vezes se colocam mais mesmo para dialogar, porque só de você fala rede, né? Eu não quero nem falar rede, nem escuta rede, tem que ser dialoga rede, né? Rede em diálogo, né? Porque eu acho que é o diálogo que tem que existir, e você percebe que infelizmente não é isso, e eu até hoje, na audiência pública, quem escutar minha fala vai ver isso, que eu falei na cara do secretário, que eu repudio o que ele está fazendo no Fala Rede, que é debochando, satirizando, entendeu? Desmerecendo, né, os nossos servidores da educação, né? E que ele nem conhece a nossa rede. Então, não estou falando só isso aqui. Quem escutou lá, eu falei na cara dele na audiência pública, né? Porque é um absurdo você fazer isso. Então, não é diálogo, não é nem escuta aquilo ali, entendeu? É você ouvir um argumento para depois debochar dos argumentos postos pelos servidores. E eu quero parabenizar os servidores, porque eu acho que foi assim, eu sei que os servidores são de lutas, acabam realmente lutando por uma educação pública gratuita, like de qualidade, mas assim, a intensidade que os servidores enfrentaram o secretário é uma coisa que eu vi poucas vezes acontecer. Assim, acontecia de algumas pessoas enfrentarem. Agora não, agora foi quase assim uma unanimidade de enfrentamento que o pessoal está fazendo com o secretário, porque a gente está chegando em um limite na educação, entendeu? E eu acho que as pessoas estão entendendo que nós estamos chegando num limite, né? E o limite, passa a ser um pouco pelo esse PL 452, né? Que eu talvez vou colocar aqui, talvez não todas, mas eu acho que as principais questões que vão ser muito ruins para a nossa educação, né? Se antes eles faziam um PL, por exemplo, do Sampaprev, que prejudicava a previdência dos servidores, ou se não, do voucher para os seis, que atacava a questão dos vouchers dos seis, agora eles estão colocando um projeto, tendo a desculpa da pandemia, que eles, para reabrir a escola, tem que tomar medidas, já começa aí uma mentira, porque a maioria daquelas medidas não é só durante a pandemia, as medidas vão se perpetuar pós-pandemia, ele está mudando leis que vão ser para sempre, só se de lá para frente tiver outra lei que modifique essa novamente, né? Então, estão usando a fragilidade do momento que as pessoas estão em casa, estão tentando preservar a vida, que estão emocionalmente abaladas, e é muito difícil nesse momento você conseguir organizar as pessoas, né, para lutar sobre as questões, né? E assim, não é só esse governo, vamos falar a verdade, o governo federal Bolsonaro está fazendo isso para implementar tirada de direitos da classe trabalhadora, o governo estadual também, e o governo municipal vai na mesma toada, né? E aí, no que eles estão mexendo, né? Vou dar alguns parâmetros, né? Eles estão mexendo, né? Quem acompanhou bastante foi o relator do Plano Municipal de Educação, e claro que ele não saiu o plano dos nossos sonhos, mas pela correlação de força da casa, né, e do governo, acho que a gente conseguiu avançar bastante. Então, lá ele tem várias metas e prazos a ser cumpridos. Então, vou dar só um exemplo, tá? Financiamento da educação. Hoje nós temos 25% para manutenção e desenvolvimento da educação, 6% para educação inclusiva, que dá 31%.
certo? Nós conseguimos no plano municipal aumentar para 33%, esses 31%. Só que ele tem o prazo de 10 anos, esse plano. Então, ele vai aumentar esses 2% nesse prazo de 10 anos. O plano é de 2015, ele vai para 2025. Então, até 2025, a gente pode aumentar esses 2%. Claro que o governo vai deixar para aumentar isso lá no último ano, não tenho dúvida disso. Mas já é um ganho, né? Tem uma perspectiva de ganho. 2% no orçamento não é pouca coisa, né? Só que esse projeto está dilatando, né, todas as metas a serem cumpridas 2 anos a mais. Então, se a gente ia ter esses 2% em 2025, nós vamos ter esses 2% só lá em 2027. A gente também colocou para diminuir o número de crianças nos agrupamentos, por exemplo, do das 6, né? E o número também de crianças de turmas da EMEI e também de EMF, né? Também não colocamos o nosso sonho do que nós gostaríamos, mas tem um processo de diminuição de número de crianças no agrupamentos e número de turma em sala de aula. Então, vai também prorrogar isso por mais 2 anos. Então, isso é... Só isso já seria uma baita retrocesso. Mas aí, fora isso, né, se você for falar assim da vida do servidor, né, a gente, né, o servidor público, no geral, está ganhando muito pouco, né? O da educação ainda consegue, com duras penas, pegar parte, só parte, não totalmente a reposição inflacionária dos anos. A gente consegue pegar partezinha disso. Os outros servidores, nem a partezinha consegue pegar, fica com 0,01, né? Então, mas assim, e aí, o que salva a maioria do pessoal que está com a sua conta estourada, né, está no limite, usou o limite do banco, está no cartão de crédito estourado, é o PDE, né, que é como se fosse uma bonificação que se recebe aí uma vez por ano. E ela sempre vem uma lei específica, só que no projeto agora, que vai ser votado, está assim, que o PDE do ano que vem vai ser normatizado por uma lei específica, mas que vai depender das condições orçamentárias do município. Então, ele já deixa ali, porque se já todo ano tem que sair uma lei específica para normatizar o PDE, o que tem a mais nesse artigo? Só que vai depender das condições financeiras do município para ter o PDE ou não. Então, ele já está deixando a deixa para não ter o PDE no ano que vem. Você está entendendo? E as condições se dadas, né, Ed? Eles vão falar assim, a pandemia se gastou muito, a gente já sabe qual que vai ser a desculpa que vai vir. Até porque o período eleitoral já passou, porque esse ano foi histórico o valor do PDE, que foi em torno de R$ 5.000, certo? Quer dizer, a gente não estava esperando nem esse valor, não é? Da outra vez, se eu não me engano, foi 2.000 e uns quebradinho o PDE. Então foi um aumento quase 100%, né? E agora, claro, passando as eleições, que não vai mais precisar de voto, aí você acha que vai vir PDE? Eles vão colocar a crise como uma desculpa e vai falar que as condições do PDE não estão dadas para dar o PDE para os servidores, né, da educação. E lembrando, só um parênteses, né, Toninho, que ele fez caixa do ano passado para esse, e esse ano ele está gastando todo o dinheiro em asfaltamento, né? A cidade numa pandemia, investimento em saúde, investimento em, sei lá, hospitais, UTIs, e o prefeito está gastando dinheiro só em asfaltamento na cidade. Então, isso nós já denunciávamos, né? Quem lembra o começo, quando o Bruno Covas ele assumiu no lugar do Dória, que a cidade estava toda esburacada, que não tinha nem manutenção, né? Não tinha zeladoria das subprefeituras, né? Só para você ter uma ideia, na região de Sapopemba, subprefeitura de Sapopemba, você só tinha uma equipe de poda de árvore. Sabe quanto tem agora? 3. Quer dizer, aumentou 200% a mais, quer dizer, 300% de aumento do que tinha. Então, mas por que isso? Porque nós já falávamos lá que ele congelou, por exemplo, boa parte do dinheiro da cultura, né? Congelou, cortou o dinheiro do projeto, do VAI, do PIA, entendeu? Do vocacional, né? De várias áreas, né? De vários programas. Então, assim, e nós já denunciávamos, quem pegar os nossos vídeos, eles não estão fazendo quase nada nesse ano para jogar tudo no ano que vem, porque eles estão com um projeto eleitoreiro, dito e feito. A prefeitura, do ano passado para esse, ela acabou tendo a mais no caixa 7 bilhões,
Quer dizer, como que você tem uma cidade que está precisando de tanta coisa, você acaba o ano com uma caixa de 7 bilhões? Isso foi proposital, para agora jogar dinheiro para esse ano para a questão eleitoral. E é o que você falou, pode ver que duas coisas, Ed, eles estão jogando muito peso para deixar a cidade com assim, uma cara bonita, não é? Que é isso que está falando, o recapeamento das grandes avenidas, porque também pode ver, não é o recapeamento lá no... Não é mesmo. Na quebrada do bairro, lá na periferia, lá onde eu moro, lá na Vila Industrial, entendeu? Lá tá tudo esburacado ainda, é a avenida, você pode perceber. E aí eles também estão fazendo calçamento, né, dos comércios das grandes avenidas. Então deixa a calçada bonitinha, deixa a avenida bonitinha. E o motorista gosta, porque também os motoristas acabam usando, né, as grandes avenidas para se locomover. Depois ele entra na quebrada só para chegar naquele destino que ele quer, ou na casa de alguém, ou na sua casa e tal. Então ele ainda poucos percursos. Mas o problema é que assim, você saiu da avenida principal, o restante tá tão feio como sempre teve. Sim. Não é? Não tá limpo igual tá a avenida, não tá com as guias pintadas de branquinho igual tá as avenidas. Ali, saiu das avenidas, o barato tá louco, tá tudo abandonado, né? Então, assim, mas mesmo assim é um projeto eleitoreiro, de tentar dar uma maquiada na cidade, né? E tentar a reeleição, né? Então, mas fora essas duas coisas do PL, tem também, Ed, que ele fala que, olha, vai ter um programa de saúde para o aluno, certo? Quem vai desenvolver esse plano de saúde para o aluno? É o hospital público? Não, é uma organização social, ou seja, é uma entidade que vai pegar dinheiro da prefeitura para gerir um programa de saúde para o aluno. Se você me perguntar, mas Toninho, tá, mas que programa é esse? Não sei. Os vereadores também não sabem. Os vereadores que vão votar a favor desse projeto, né, vão estar votando uma coisa que eles não sabem, porque ali não especifica que programa de saúde que é esse. Pode ser qualquer coisa. E o pior ainda que esse programa e essa OS não vai ser pago com o dinheiro da educação, vai ser pago com o dinheiro da saúde, da educação, não vai ser pago com o dinheiro da saúde, vai ser pago com o dinheiro da educação. Qual que é a diferença que tem? Se eu estou já falando aqui que a gente andou bastante nas unidades, tem um monte de problema estrutural, tem falta de funcionário, uma série de coisas. Então, são recursos que você precisa ter para você resolver esses problemas. Você não resolve esses problemas, ele vai pegar parte desse dinheiro que devia para resolver esses problemas, para colocar em um programa que ninguém sabe qual que é, para dar dinheiro para a organização social. Entendeu? Dizem, eu não posso afirmar, porque eu não tenho provas, né? Mas dizem por aí que, inclusive, essas organizações sociais dão um dinheirinho aí bom aí para algumas candidaturas aí, né? Então, assim, eu não sei se é isso, né? Mas eu acho muito engraçado aparecer um programa desse na boca do gol das eleições, onde você vai pegar recurso público para dar para a OS para um programa que você nem sabe o que é. Não está muito esquisito isso? E aí, depois, nos artigos embaixo, tem mais uma outra coisa interessante. Aí fala assim, mas vai ter um programa de saúde do servidor público na área da educação. Quando você escuta isso, é até gostoso de ouvir, né? Porque a gente sabe o quanto nossos servidores estão sofrendo pelas más condições de trabalho, estão se adoecendo mesmo, né? Eu já cheguei em uma escola, Ed, dessas 300 que eu visitei, eu não lembro, foi lá em São Mateus, não lembro se foi uma SEI ou foi uma EMEI, eu acho que foi uma SEI, um SEI. Que assim, não tinha módulo nenhum dos professores. Estava faltando ATE. Os professores fizeram um pacto, Ed, entre eles. Assim, se alguém adoecer, se alguém acontecer qualquer coisa, ficar com febre, não sei o que lá, toma uma Novalgina e vem trabalhar, não vai para médico, não. Olha a situação que nós estamos chegando. Sim. A pessoa teria de trabalhar, porque senão ela vai prejudicar os outros né, companheiros de trabalho. Então, assim, então, quer fazer uma saúde também para o servidor. Então, o cara que está vivendo essa situação não vai gostar de um programa, mas que programa é esse? Só que do programa de saúde do servidor, ali está mais detalhado, não o que vai fazer, mas a intencionalidade. Ele fala assim, até porque eles sabem que a maioria dos servidores que estão
afastados por doença ou estão readaptados permanentemente, eles sabem o seguinte, que a maioria é por problemas psicológicos. Então, na próprio artigo da lei está assim, que vai ter um programa de auxílio de psicólogos e psiquiatras para darem conta para que o professor volte à sala de aula. Literalmente falando que a função desse programa é fazer, não é a função do programa, veja bem, Ed, não é melhorar a saúde do servidor público, mas é fazer ele voltar para a sala de aula. Agora, vê só, a gente sabe como funcionam as coisas, né? Eu sou professor da rede, né? A gente usa, às vezes, os hospitais, né, que estão deteriorados. E aí também não é problema, culpa do servidor lá do hospital, né? Porque lá está faltando investimento, está faltando servidor também. Então, mas a gente sabe como que vai ser. Aí põe um psicólogo lá para o professor que está readaptado, fala que ele não vai estar mais readaptado porque tem condição de voltar para a sala de aula, e aí põe o psicólogo para atender ele uma vez a cada 15 dias, em 50 minutos, e está resolvido o problema do professor, ele já sarou. Você está entendendo o que vai acontecer? Porque isso que ele está fazendo aqui, ele já fez no Estado, não ele, né, mas o PSDB. Um programa muito parecido como esse que fez no Estado, e agora eles estão transportando isso aqui para o município de São Paulo, né? Então, olha a cabeça de quem gere pessoas, né? Outra coisa que eles colocam que, assim, que é muito, assim, muito ruim, mas muito ruim mesmo, porque uma das coisas, eu já fui professor do Estado, eu fui categoria O, depois eu me efetivei, né? Uma das coisas, inclusive, que fez a educação lá deteriorar no Estado, são várias coisas, mas uma das coisas foi essa questão de você pegar professores, ou o pessoal lá lá não é auxiliar técnico, né, da educação, lá é organização escolar, organizador escolar, OAE, eu não lembro a sigla, tá? Porque também já tem muito tempo que eu saí lá do Estado. Mas o fato é que faz as funções do nosso ATE, né? A situação, né, desses profissionais é muito difícil, não é? Mas assim, o que faz lá o pessoal perder força, inclusive, para discutir a educação? Porque você pega um profissional que teve a mesma formação, então você pega um professor efetivo e um professor de categoria O, que eles são tratados distintamente de maneira diferente, como se um é um professor de classe B e o outro é um professor de classe C, entendeu? Ué, mas eles não têm as mesmas condições, as mesmas não desenvolve neles as mesmas habilidades, né? Eles, professor, não tem as mesmas competências. Então, por que esse tratamento diferente? Porque você tem que dividir para você poder dominar, né? Porque em uma greve, aí o pessoal que tem contrato fala, eu não vou para greve não, porque eu vou perder meu emprego. Deixa o pessoal aí que é, por exemplo, que é os concursados, irem para greve, porque eles vão ter a estabilidade do trabalho dele. Então, você consegue dividir a categoria e vai tratando diferentemente a categoria para uma pensar até que é melhor que a outra, né? Que no fim tá todo mundo no mesmo barco. Então, o que o governo está fazendo aqui nesse PL? Veja assim, a gente tem contratos na prefeitura. Por que os contratos? Esses professores, esses ATS, né, os agentes escolares, esse pessoal que adoece, você pode fazer o contrato para substituir. Ah, por que não pega um concursado? Porque não tem o cargo feito, né? Porque quando aquele professor ou ATE voltar do quadro que ele está, né, adoecido, ele vai retornar para o seu cargo. Então, não tem um cargo novo para ter aquela outra pessoa. Então, você só pode fazer contratos para os servidores que estão afastados por algum motivo, né? Ou, por exemplo, se ele foi fazer algum trabalho, por exemplo, foi lá gerir um CEL, por exemplo, ou veio para trabalhar em algum gabinete da Câmara Municipal, ou está doente, você precisa repor aquele servidor, certo? Só que o que eles vão fazer, Ed? Eles vão pegar, assim, e hoje, como que é hoje? Olha, você pode até fazer contrato, mas quando bater 5%, você é obrigado a fazer 5% de falta do trabalhador naquela categoria, certo? Ou seja, professor, ou seja, TE, o que for. Você pega e faz um concurso público, porque não pode passar de 5% os contratos.
eles querem colocar isso para 20%. Quer dizer, quer falar assim, olha, 1/5 de todos os profissionais da rede vão poder ser contratados. Isso é a categoria O, entendeu? E mais ainda que ele faz. Ele faz assim, olha, os contratos hoje é de 1 ano, só de 1 ano. Ele está falando assim, olha, é de 1 ano, mas estendido até acabar o ano letivo que se encerra o contrato. Então, vamos supor, né? Eu estou em junho aqui, né? Julho, né? Agora, esse mês de julho. A prefeitura faz um contrato agora, vale por 1 ano, então vai até julho do ano que vem. Só que caiu no meio do ano. Então, aquele contrato pode ser esticado até o final, então 1 ano e meio. Só que a prefeitura ela pode fazer o seguinte, contratar um monte de gente em fevereiro. Na prática, esse contrato vai durar 2 anos, porque vai até fevereiro do ano que vem, pode ser até final o ano letivo, que é até o dezembro do ano que vem. Então, você praticamente vai dilatar os prazos de contratos por 2 anos, e ainda vai aumentar de 5% até 20%, inclusive, aquela lei que veio da Luiza Erundina, né, que é dos 5%, né, que tem que fazer o concurso, essa lei vai ser revogada, ou seja, ela não existe mais. O que vai valer é essa outra aqui, mesmo depois da pandemia. Então, é uma falácia que eles estão fazendo, né? E mais, assim, a gente tem tudo concurso aí, né? Tem alguns concursos que já foram homologados. Por que não chamar lá os supervisores? Por que não chamar os diretores, né? E tem os concursos que estão aí para ser homologados, que já foi feito toda a prova, foi já feito as suas classificações, como o do ATE. Nós estamos, oficialmente, o que eu tinha é que estava faltando 1.500 até na rede. Hoje eu soube que já subiu para 1.900, meio extra-oficialmente. Também não sei se isso é verdade. Mas eu não duvido, então a gente pode ter 1.900 ATS para ser chamados, porque está precisando nesse momento. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer contrato? Né? Para quem não é da educação, pode ser assim, Tony, mas qual que é a diferença? Né? Tem muita diferença. Por exemplo, eu, Toninho, sou professor de matemática. Se eu fixo em uma unidade, em uma escola, eu crio um vínculo com a comunidade, né? Eu entendo aquela área geográfica e toda a questão social, econômica, política e cultural que envolve aquela comunidade. Então, a gente consegue fazer um plano, que é o PPP, né, que a gente discute todo ano, mas você consegue fazer um PPP consistente, né, plano político-pedagógico, porque você criou esse vínculo com a comunidade, entende bem a territorialidade, não é isso? E você consegue estabelecer essa relação. Se você faz contrato que toda hora vai mudando, como que você faz o vínculo? Por exemplo, vou falar para você nessas minhas visitas nas escolas com toda certeza. Antes você tinha o vigia, que ele era concursado, certo? O vigia, geralmente concursado, ele acabava, tudo bem, ele podia, quando ele entrou na prefeitura meio concursado, ele vai pela classificação, ele pode cair longe da casa dele. Mas não é muito difícil, depois de uns 3 anos ele já está próximo, trabalhando perto da unidade dele, certo? Certo. Só que aí, se ele já perto da unidade dele, ele conhece a molecada. O vigia conhece os pais da molecada. É uma outra relação de conversa. É uma outra relação de conselho mesmo, porque eu falo assim, que não é só os professores que são educadores, né? Os tios e as tias que estão na cozinha são educadores, o vigia é educador, o pessoal da limpeza é educador, a gestão é uma gestão educadora, todos somos educadores em uma unidade escolar. Então, assim, mas como eu vou me sentir ser um educador se eu não crio relação com essa criança, com esse adolescente? E mais, qual é a perspectiva de uma criança e um adolescente escutar uma pessoa que sabe que mora no bairro, que conhece o pai dele, que às vezes brinca até com o filho dele, né, com o filho do vigia, que tem uma relação próxima, ou escutar um cara que, de repente, o contrato está lá de um vigia ano a ano, a cada 2 anos, que ele vai ver esporadicamente e que não tem relação, nem sabe de onde veio aquela pessoa e para onde vai. Então, eu estou falando relação com o vigia, mas isso se dá para todas as funções da unidade escolar. Quando você estabelece aquele servidor na unidade escolar, você cria também um corpo de pessoas que vai pensar um projeto para aquela unidade escolar. Se vai trocando, fica difícil você estabelecer um projeto consistente.
né? Só para você ver o quanto é difícil, assim, para quem não está na educação, de repente não reflete essas coisas, não faz uma reflexão sobre essas coisas, mas não só os especialistas, mas quem está no chão da escola sabe muito bem do que eu estou falando, né? E sabe muito bem da importância disso. E aí eu fico falando, o secretário não sabe disso, então ele não conhece a nossa a educação, não é só a nossa rede, porque para fazer uma proposta dessa, só por duas coisas, ou porque não conhece, por incompetência, ou se não conhece muito bem e quer destruir a educação pública para, inclusive, privatizar. Sim. Porque, né, não é possível, né, que uma pessoa que fala que estudou tanto, que não sei o quê, né, não entenda essas coisas. Eu acho que ele entende muito bem, ele está com propósito, né? Porque esse governo, eles já fizeram vouchers para os 6, e agora, depois de 6 meses, já fizeram os vouchers para as EMEIs. Você acha que se um projeto liberal não ganhar as eleições, eles vão vir com voucher para a IMF também? Sim, Para com certeza. fundamental? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. É a frase do Salles, né, Toninho? Que é aproveitar a pandemia para passar a boiada. E é isso que o Novo está fazendo, o Democratas está fazendo e o PSDB está fazendo onde tem prefeitura ou onde tem governo do Estado, né? Eles estão passando a boiada e destruindo todos os serviços públicos. Aproveitar que você deu uma respirada aí, aqui na nossa golinho tela... de água. Toma um golinho de água. E aqui na nossa tela está o nosso número de WhatsApp, então se amanhã o projeto provavelmente vai para a primeira votação. Você que ainda não está cadastrado no nosso número de WhatsApp do mandato aí, salva esse número, é o contato do Toninho Vespoli, do mandato Toninho Vespoli. Nós vamos passar as informações amanhã de como está a situação da votação. Quero aproveitar também essa parada que nós vamos partir para as perguntas agora, né, Toninho? Já para responder. Quero agradecer aqui a presença da Caravana da Educação, que está comentando aqui, né? Luciana, Vivian, Deborah e o Alexandre o Combi, e também agradecer os profissionais de educação, que tem muitos profissionais aqui comentando. Então, o Éder, a Camila Gomes, deixa eu ver quem mais aqui, a Vivian, a Ângel, enfim, todas as pessoas. Eu vi aqui uma companheira nossa que é do PSOL aqui, a Daniele Dib, que é lá da Zona Norte, está aqui comentando também, a André. Então, quero agradecer a todos os servidores que estão participando aí da nossa live, comentando. Quero pedir para você também, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas, que agora o Toninho vai responder as perguntas, compartilhe essa sua live no WhatsApp, compartilhe essa live no seu Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a entender um pouco o que é esse PL e um pouco se mobilizar também. Um pouco não, se mobilizar bastante. Porque esse PL não vai só atingir os servidores da educação, vai atingir a comunidade escolar também, né? Vai atingir as famílias. Hoje mesmo, na audiência, o Toninho pontuou, teve famílias que tentaram participar para um pouco pontuar que não são a favor, não são favoráveis à volta das aulas. Então, é muito importante essa mobilização, então a gente faz esse apelo para você, compartilhe essa live aí, passa para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso e participar. Toninho, vamos para a primeira pergunta. Peraí, antes de ir para a pergunta, eu falei dos vouchers, que eu nem vou falar dos vouchers, mas é vouchers não só para a vaga dos e-mails, mas para os uniformes e material escolar. Mas um outro detalhe que eu queria falar, que eu acho que é importante, que é a questão da escola de tempo integral, certo? É claro que a gente quer uma escola integral, a gente luta para isso, mas a gente sabe que isso tem uma realidade estabelecida nas nossas unidades, todas essas problemáticas que eu já falei, coloquei aqui. Então, o que é correto, e é o que é o correto hoje, que nós achamos que deve ser assim? As escolas têm que ter autonomia, certo? E hoje, se uma escola quiser ser de tempo integral, a comunidade escolar discute, é passado pelo conselho de escola. Então, eles optam, não, nós queremos essa escola que seja uma escola que seja no programa do SP, né, São Paulo Integral. E aí, eles fazem essa relação com a DRE, certo? Agora, como vai ser? Vai ser assim, mas também vai ter uma outra possibilidade de a escola aderir ao SP Integral, São Paulo Integral. É uma determinação da Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, acaba com a autonomia escolar, quer dizer, vocês não mandam mais nada aí. Então, se a SME determinar lá, eu sou lotado na Presidente Prudente de Moraes, né, ali no Parque São Lucas. A minha escola, Ed, não tem espaços pedagógicos quase sobrando. Né? Nós temos uma sala de leitura, né? A gente tem lá uma sala de vídeo, entendeu? Nós não temos laboratório,
né? Não sei hoje, né? Saí de lá tem 9 anos, né? Não, 7 anos daquela unidade. Esse vai fazer 8 anos. Pode ser que tenha hoje, mas não tinha na minha época. Então, assim, como que você vai ter alunos que vai estar em um tempo da manhã e vai ficar mais um tempo, né, até 3 horas da tarde na escola, só que o período da tarde já começou, se você não tem os espaços adequados. Por isso que a unidade tem que ter autonomia de discutir se vai fazer, se vai aderir a um programa desse ou não, porque ela tem que ter uma análise muito crítica das possibilidades, né? A escola não é depósito de criança. Então, só que na hora que a SME tem que apresentar metas, tanto do Plano Municipal de Educação, como do Plano Nacional de Educação, certo? Tem metas a ser estabelecidas. Como o governo ele não construiu escola, não investiu em unidades, não investiu fazendo concurso público e realmente chamando esses concursados, agora vai chegar lá depois na frente nas metas, eles já estão colocando a possível saída, que é entupir as nossas unidades escolares. É isso que eles vão fazer, entendeu? Então, assim, por isso eu falo, no começo, que eu queria só ressaltar isso, para começar as perguntas, esse PL, ele ataca várias frentes, então é um desmonte da educação no município de São Paulo, por isso que a gente não pode deixar ele passar de jeito nenhum. Eu falei alguns aspectos, a gente podia falar mais uns 5 aspectos ruins do projeto, ele ataca muita coisa, isso que eu queria falar, não é um ataque pontual só dos vouchers para e-mail, como foi os vouchers para o SEI. Ele trata de um monte de assunto diferente, né? E todos eles, infelizmente, todos eles não tem um assunto que é colocado ali que vai fazer, não, mas aqui vai beneficiar. Não, você vai ver todos vão prejudicar, todos vão para um desmonte. Isso que é difícil, né? De engolir esse projeto. E ele vai abrindo brechas para um sucateamento maior lá na frente, né? Porque é isso. Não é só o contexto de pandemia. Eles estão aproveitando o contexto de pandemia, da urgência e do debate que está sendo feito. E isso é muito importante a gente citar, que a maioria dos veículos de comunicação que eu tenho acompanhado, estava acompanhando a rádio hoje, vindo para cá, a Rádio Bandeirantes lá, o pessoal apresentando um programa, e defendendo, e falando, não, realmente, porque não tem profissional, porque os profissionais são afastados, mas não debateram, por exemplo, que a questão da limpeza no céu, nas unidades escolares, foi prejudicada ano passado por uma decisão desse governo. Não debatem que tem aprovados em concurso que não são chamados por esse governo. Enfim, a gente precisa sempre estar imbuído dessas discussões para fazer acontecer. Toninho, muitas perguntas aqui você já respondeu, então a gente vai, né, tentar você dar uma olhada nas perguntas. Olha, já abordei isso, mas é assim, assim, assado, tá bom? Vou pedir para o Dante. Eu posso até ser mais direto, assim, sem falar muito, dar aquilo que eu já falei, de uma resposta mais seca, vamos dizer assim. Ah, beleza. Vou pedir para colocarem a primeira pergunta na tela aí, o nosso pessoal dos efeitos especiais. Primeira pergunta vai aparecer agora. Olha, o pessoal tá bom aí, hein, Toninho? Sobre a questão dos uniformes, o que pode estar por trás da revogação da lei que padronizava os uniformes escolares? Então, o que está por detrás, né? Uma das questões. Como o pessoal vai ganhar vouchers, por exemplo, para colocar o filho na EMEI, como que vai ser para aquele aluno? Aquele aluno tem que colocar o uniforme da escola particular. Então, é um jeito para comprar os uniformes das escolas particulares. No essencial, eu acho que é isso, né? Por isso que ele acaba, inclusive, com a lei que padroniza os uniformes, porque aí não vai poder mais, aquela criança em outra unidade não vai precisar usar o padrão do uniforme da prefeitura. Ele vai poder comprar o uniforme da escola particular. A outra pergunta que a gente recebeu aqui, lembrando que essas perguntas foram enviadas para a gente, algumas pelo WhatsApp, no post que a gente fez lá. A gente recolheu algumas e montou esse arquivo, né? Cadê? Já mudaram aqui? Vamos esperar mudar aí. Por que esse PL fere a questão da autonomia da unidade? Então, foi o que eu falei, que é a questão aí do programa São Paulo SP integral, né? Hoje, a comunidade escolar discute e vai votar se aceita ou não aceita um programa dele, aderir a esse programa. Agora não, a SME pode impor. Na hora que impõe, então ela acabou totalmente com a autonomia da escola, de ela pensar o seu PPP, porque é isso, se ela vai pensar um PPP para aquele ano, por exemplo, sem escola integral, e depois vem uma imposição do SME colocando São Paulo integral, quer dizer, acabou com toda a autonomia da unidade. E assim,
para o pessoal saber, né? Eu dei aula em várias escolas, né? Você não pega um mesmo conteúdo, mesma forma, né? A didática que você vai usar e você vai aplicar naquela unidade escolar igual você faz na outra, porque as realidades são diferentes. De repente, com uma você tem que discutir mais, sei lá, a questão ambiental, porque tem a questão de, sei lá, muito lixo em volta, muitos resíduos sólidos, uma série de coisas. Outra escola tem que ter um PPP, sei lá, voltado mais à questão do emprego. Outro PPP, sei lá, discutir mais a questão da diversidade, porque pode ter muito preconceito na unidade escolar. Então, uma unidade não é igual a outra, já nenhuma sala de aula é igual a outra, quanto mais a unidade. Então, as unidades têm que ter autonomia, porque tem que conhecer bem o seu território e as crianças e adolescentes e a necessidade da comunidade. O PPP tem que estar voltado e direcionado a essas questões. Se a SME vai lá e tira essa autonomia, como que vai dar para se fazer um bom trabalho? Então, você já está falando, tirando essa autonomia da unidade, que ela não vai ter condição de fazer um bom trabalho. Né? Certo. Como fica a questão da saúde dos servidores? Será igual ao Estado? Então, muito provavelmente, porque no PL, igual eu falei, né, na minha explicação inicial, vai ter esse programa aí de saúde dos servidores, mas não especifica que saúde é essa, que programa é essa, vai atender o quê? Só fala que vai ter ajuda psicológica e psiquiatra para que o professor se sinta em condições de estar atuando na sala de aula, né? E mais ainda, né? Na saúde voltada para os alunos, né? Quero reforçar isso, eu também já falei, ele acaba falando que é uma OS, uma organização social que vai gerir esse programa. No nosso, não especifica que é o HSPM, né? O nosso Hospital do Servidor Público Municipal que vai fazer isso. Então, você imagina que eles vão pegar do mesmo jeito uma OS como pegou da saúde do aluno, né? Quem é que manda? Quem é que manda? Quem paga. Então, se a orientação para essa OS para falar assim, olha, eu quero que vocês ponham, tem que ter 80% desses professores, no mínimo, que estão aí em licença, readaptados de novo na sala de aula, eu não tenho dúvida que a OS vai seguir isso direitinho, porque ela está fazendo isso pela questão financeira. Então, isso é um perigo, é um desastre isso. E iguala ao que o Estado, essa é a grande questão, né? O desmonte que o PSDB há 20 anos, há 25 anos tem feito na educação do Estado, o Bruno Covas achou o momento de passar a boiada, repito mais uma vez, e destruir a educação municipal, colocando em risco a saúde física e psicológica dos servidores, dos profissionais da educação. Viu, Ed? E é interessante isso, né, que você está falando, importar todas essas coisas do Estado, porque assim, não é essa questão só da categoria A que eu expliquei no começo, a questão dos contratos, que também foi exportada do Estado. Não é um programa desse que também, da saúde do servidor, também foi exportado do Estado. Essa questão da limpeza também, que eu já fiz o debate aqui também, isso foi importado também do Estado, porque eles usaram um modelo de contratação do Estado para a diminuição dos servidores da limpeza. Então, eles estão... Tudo que deu errado do Estado, porque basta ver as escolas do Estado como é que estão totalmente precarizadas, sucateadas, e não tem nenhuma valorização dos servidores públicos, eles aos poucos estão trazendo aqui para o município, né? Infelizmente, eles acabaram, o PSDB acabou com a educação do Estado, só não acabou de vez por conta ainda do compromisso dos servidores públicos lá da educação, certo? Só que agora querem trazer todo esse modelo para a rede municipal. E a outra pergunta também, Toninho, que tem aqui tem a questão da saúde dos servidores e sobre a saúde dos alunos. O que o programa fala aí sobre a questão da saúde dos alunos? Então, ele também acaba falando isso, né? Ali ele é mais específico, né? Acaba falando que é uma OS que vai gerir um programa. O programa, como eu falei, é aberto, né? Também fala de uma ajuda psicológica. Eu não sei o que eles vão querer fazer com o NAAPA, né? Que é um núcleo que já também faz esse tipo de atendimento para as crianças, né? Então, não sei o que eles vão querer fazer com o NAAPA, né? Porque se tem um programa que uma OS está desenvolvendo, né? O NAAPA vai ter circunstâncias diferenciadas ou desenvolve o projeto praticamente igual? Porque se provoca o projeto praticamente igual, alguma destinação eles vão ter que fazer com o NAAPA, né? E também com o Cefai.
né, que trata das crianças com deficiência, né? Então, é isso daí, né? Vamos ver aí o programa que eles colocam, porque eles não colocam direito o que eles vão querer com esse programa. É um cheque em branco, eu estou falando, tanto da saúde do servidor como da saúde do aluno, né? Os vereadores que votar nisso vão estar dando um cheque em branco para a administração fazer o que ela quiser. O que ela quiser. Essa outra pergunta que a gente tem aqui, Tony, é bem interessante, né? Ela fala assim: explica pra gente sobre a questão dos vouchers. Não é bom descentralizar a compra de materiais e uniformes e dar dinheiro para o servidor comprar EPI? Essa é uma pergunta que a gente vê muito na grande imprensa, né? Principalmente nos jornais aí, jornais locais. Eles sempre falam: não, é bom que o pai tenha dinheiro, porque ele vai no local ali, ele compra, ele controla. Explica pra gente que a coisa não é bonita assim como eles querem pintar. Não, primeiro que assim, eles falam que aí o servidor vai ganhar como se fosse um voucher, né, um valor único para comprar EPI, depende das condições financeiras, igual o PDE, e vai ser de uma única vez, e não especifica qual que é esse valor. Então esse valor pode ser R$ 500, R$ 300, só que aí que tá, a máscara tem que ser trocada em duas horas, álcool e gel, um monte de coisa. Geralmente quem está na unidade, e quem está lá já agora, né, tem unidade que não chegou EPI, tem unidade que chegou só o álcool e gel, tem unidade que chegou lá 10 máscaras, mas que deu para usar lá, tinha 10 servidores fazendo rodízio, né, que é o pessoal dos ATS e da gestão, que em um dia já usou as 10 máscaras. E os outros, mesmo assim, a pessoa ficou o dia inteiro com a máscara, não ficou só as 2 horas, Ed. Então, assim, se já não tem agora, quem garante que esse valor vai ser um valor condizente para que se compre esses EPIs? Isso já é uma coisa, porque se tivesse estabelecido, já tinha de colocar a quantidade. Ah, o servidor gasta em 8 horas de trabalho, né? Põe os ATS, 4 máscaras por dia, então é 22 dias de trabalho, 88 máscaras, tem gente que estipular lá, ó. Todo mês vai ter um valor para comprar 88 máscaras e, sei lá, 5 potinhos de álcool gel e, sei lá, se precisar de luva, tantas luvas. Não está nada especificado. E se o governo não dá agora, por que vai dar depois? Então, ele não especifica, inclusive, já é por conta disso, Ed, porque não vai dar as EPIs a contento. E mesmo assim, fala, depende das condições financeiras do município novamente, né? Quando fala da questão dos vouchers, né, que não é bom descentralizar, então, tem uma baita discussão nesse negócio, né? Então, vamos falar da alimentação primeiro, tá? Uma coisa é você comprar uma alimentação, apesar que o voucher não é para alimentação, né? Ele Mas é para assim, é para o uniforme, para o material escolar e para os EPIs, tá? E também agora para as vagas da EMEI. Então, voucher para 4 coisas, né? Mas da alimentação, que também cabe para o uniforme, né? Quando você vai lá, por exemplo, um aluno vai na escola particular, por exemplo, na alimentação, aqui na nossa unidade não tem cantina nas unidades da nossa rede, porque a alimentação é passado por um setor que nós temos especialistas, né, nutricionistas gabaritados, assim, se você ler os relatórios, o que é necessário, o que é necessário dos nossos especialistas, é algo, eu acho que coisa de primeiro mundo, assim, entendeu? Só que o que vai estar lá na escola particular? Lá tem cantina, ele vai comer o que lá? Coxinha e Coca-Cola, tomar Coca-Cola. É isso, não Sim. é? Então, porque o aluno, então, da rede pública, que está na nossa rede, vai ter uma alimentação melhor e lá vai ter uma alimentação de má qualidade. No uniforme, né? Então, porque o aluno vai ter padrões aqui na prefeitura e vai ter padrões lá de um uniforme particular. E não passa só também por essas questões do voucher. Pensa na questão da aprendizagem. Aqui tem um acúmulo na nossa rede, né? Tem livros pedagógicos estabelecidos, que foi um acúmulo de toda essa rede de erros e acertos de achar o que é bom. Como que vai ser a questão pedagógica do aluno que está lá em uma escola particular? Vai ser diferenciado? E quando aquela criança, Ed, tiver um passeio que a escola está promovendo, e sei lá, vai para um lugar
que o passeio custa R$ 50, porque na escola particular é cheio de passeio durante o ano. Quem vai pagar? Aquela criança vai ser discriminada porque o pai não vai poder pagar o passeio e ela não vai? Ou a prefeitura vai pagar para aquela criança aí? Ué, mas se a prefeitura pagar para o passeio para a escola particular e não tem nem ônibus para levar os nossos alunos da nossa rede para uma aprendizagem externa, então você vê que tem várias coisas que não casam, né? E a questão do voucher, né, no caso, por exemplo, sei lá, do material escolar ou do uniforme, né? Uma coisa é de eu comprar grandes quantidades, entendeu? Eu vou baratear o custo dessa compra. Na medida que eu dou lá para o pai, o pai vai comprar no bazar perto de casa. Se tem uma coisa que é boa, é só o aspecto da economia local. Mas isso não é maior do que a quantidade menor que toda a rede, se somar tudo que os alunos vão comprar uma quantidade bem menor do que a prefeitura que compra grandes lotes e consegue negociar os preços mais baratos. Isso também se dá com o uniforme, né? Você sabe melhor isso. Uma coisa é eu chegar lá e comprar uma camisa. Você vai em qualquer loja. Se você já comprar 5 camisas, você consegue conversar com o cara para sair mais barato. Se você comprar 100 mil camisas, você vai conseguir muito mais barato, né? E a gente sabe isso. Você não vai lá comprar na loja, você já vai comprar direto para as fábricas, né? Porque você é um grande comprador. Então dá para comprar muito mais barato. Então a gente está desperdiçando o dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro pode ser o mesmo? Pode, mas o que vai ter de material na mão das crianças vai ser bem menor. Eu duvido, Ed, eu não lembro aqui a quantidade do uniforme, né? Mas que é um casaco, não sei quantos shorts, camiseta. É um agasalho, eu tenho aqui, agasalho, então, tênis, camisetas, bermuda, meia. É isso. Isso, mas não é uma só de cada, tá entendendo? Camisetas eu não sei quantas é de cada, não sei se é 2, se é 3. 5 camisetas. 5. Isso. Então, eu duvido, Ed, duvido que o que eles vão dar nesse voucher, o dinheiro, o pai vai conseguir comprar isso. Se o pai ganhar uns R$ 150 de voucher para o uniforme, ele praticamente vai comprar um blusão, porque essas empresas aqui, né, que eles vão cadastrar, vão vender um blusão aí a R$ 120. Então, no fim, ele vai diminuir a quantidade, não só no material escolar, mas também no uniforme. E isso não garante a qualidade, porque a desculpa deles, não, mas é que essas empresas que distribuem coisa de material muito precário. Meu, o pai, quando tiver o voucher, por exemplo, no material escolar, vai ter uma lista do que ele é para comprar. Aí ele vai ver uma Faber-Castell, um lápis de cor, de qualidade, não que tenha que fazer propaganda da Faber-Castell, e vai ver um baratinho, na hora ele vai ver a lista que ele tem para comprar, ele não vai ter dinheiro para complementar o dinheiro dele para conseguir comprar toda aquela lista. Ele vai comprar tudo do pior, do pior. E assim, quem é professor sabe disso. Tem uns lápis que eu não vou falar aqui, marca, que eu não estou aqui para fazer propaganda de determinada empresa e contra outra, mas não estou brincando, Ed. O aluno apontava, colocava o lápis sem apertar no caderno, a ponta do lápis quebrava. Aí ele veio lá e apontava de novo, que em um dia todo o lápis virou um cotoco, né? E ele não conseguia fazer a lição dele. Então, assim, isso parece que é besteira, mas como que influencia na hora do aprendizado da criança, entendeu? E o pai, claro, imagina essa época de pandemia, parece 12 milhões de desempregados a mais, desculpa a expressão, todo mundo lascado. O cara não tem R$ 1 para ajudar a complementar o filho num dinheiro do voucher aí do material escolar. Ele vai chegar lá e vai comprar o que dá. Ele vai comprar o que dá. É isso que vai acontecer. Sim. E é outro detalhe importante, né, Toninho, que isso foi sendo sucateado ao longo do tempo, demora a entrega dos uniformes. Esse ano mesmo foi um desastre essa entrega do uniforme. Eu acho que esse governo, é até ruim falar isso, mas esse governo, no que tange a entrega dos uniformes, deu graças a Deus que veio a pandemia, porque eles não tinham entregue os uniformes, nem estavam aí totalmente perdidos naquela coisa daquele aplicativo, cria o aplicativo, não cria, acabou que no final veio a pandemia, as crianças não estão indo para a escola, não distribuiu uniforme. Então, é um processo que vem de abandono e de sucateamento desse programa de uniforme há muitos anos, né? E eles vão sucateando para agora dizer, não, vai ser mais fácil, mas como você pontuou, gente, com R$ 55, você não compra. Teve uma outra pessoa que comentou aqui, né? A
a Rosa Souza, né? Falando 5 camisetas, 2 bermudas, um conjunto de agasalho, um tênis e um jogo de meias. R$ 55 você compra isso de que jeito, sabe? Nem se você for no Brás você consegue comprar. Imagina. É um processo feito mesmo para não dar certo, sabe? Um tênis vagabundo, você vai comprar vagabundo, que não vai durar um ano. Porque um tênis já melhorzinho não custa R$ 55. Então, assim, é um descalabro esse negócio aí. Mas só que é isso, né, Ed? As pessoas estão numa necessidade tão grande que ela prefere pegar um voucherzinho que na cabeça dela assim, a gente paga muito imposto, o governo não faz nada, e ganha um vale, né, um cartão com dinheiro, isso eleitoralmente pesa, né? Porque vai dar essa sensação de liberdade, né? Eu vou ter a liberdade de comprar o lápis de cor para o meu filho que ele quer, o lápis que ele quer, a tesourinha que ele quer, só que o dinheirinho que ele tem é uma falsa ilusão. Só vai dar para ele comprar o dos piores e talvez nem dê para comprar tudo. E mesmo comprando os piores, ele vai ter de enfiar dinheiro no bolso para complementar lá. Só que ele não vai ter. Aí ele vai chegar na sala de aula, criança, faltando material. Quem vai ter que resolver esse problema? Para quem que vai estourar? Para o professor. Uhum, O sim. professor. O professor que tem muitos que às vezes paga te pegando dinheiro do seu salário, inclusive, para conseguir dar coisas mínimas de estrutura para poder continuar dando aula. Entendeu? Só que não é justo isso, né? O professor já ganha pouco, a TE já ganha pouco, todo mundo ganha pouco, ainda tem que pegar às vezes, dinheiro do seu próprio bolso para ficar comprando papel higiênico, para ficar comprando às vezes sulfite, para ficar comprando coisas porque giz, né? Porque não tem na escola, né? Vamos aqui para a última pergunta, Toninho. Deixa eu ver se o Dante já vai colocar aqui para nós. Aí. E sobre a questão das vagas nas EMEIs, será que a solução para resolver essa questão poderia ser a prefeitura alugar esses prédios de escolas que estão fechando e fazer temporariamente escolas indiretas? Esse que é o problema, né? A prefeitura e o governo do PSDB não faz a sua parte e agora a gente tem que vir com soluções que não são adequadas, né? Mas o fato é esse, agora onde você coloca esses alunos? E cada vez está vindo mais alunos para a rede, porque por conta da crise da pandemia, quer dizer, a gente já estava vivendo um país, né? Finalzinho de Dilma, com o governo Temer, inclusive, tirando muitos direitos, e agora o governo Bolsonaro, uma crise econômica, né? Veio a pandemia e isso piorou. O que está acontecendo? O pessoal que pagava escola particular, pagava plano de saúde, boa parte está migrando para o SUS e para a escola pública. E agora você tem aí um problema para resolver, um monte de criança aí que está precisando de vaga, né? Só que como o governo não fez os investimentos necessários, a gente tem que fazer o paliativo, né? Essa proposta, se não me engano, é do PT, né? De chegar e pegar essas escolas que estão, né, quebrando tal, alugar essas estruturas e colocar terceirizadas lá, né? Sinceridade, ainda não pensei sobre isso, mas você tem que garantir a matrícula dessa criança. Mas o meu medo sempre é de que a gente sempre, por conta do paliativo, de tentar resolver um problema e não ter um plano de Estado, não é um plano de governo, não pode ser o plano do partido A ou B ou C que entra na prefeitura para governar, tem que ser um plano de Estado, independente de quem entra, tem que seguir aquele plano para educação, né? E o plano tem que ser construir escola, tem que ter concurso público, né? Tem que, aos poucos, isso substituindo essas terceirizadas. Eu quero, e aí não é contra o servidor das terceirizadas, eu quero que o servidor da terceirizada venha para dentro do sistema da rede da prefeitura, entendeu? Porque lá ele vai ter melhores condições de trabalho, vai trabalhar menos, vai ganhar mais, vai ter mais condição de ter formação continuada, né? Agora a rede parceira aí também está tendo uma formação aí dada pelas DREs também, e eu acho que isso é um avanço, mas acho que tem que avançar mais, então a gente quer eles dentro da nossa rede, né? Então não é nada contra o servidor, porque a gente sabe que a pessoa que está lá trabalhando para terceirizada é um profissional que estudou, que tem condição, a mesma coisa do que um professor da rede direta, que pode ter condição de fazer o concurso público, passar e estar na rede direta, né? Mas o governo, inclusive, quer a rede conveniada, a rede parceira, né?
para pagar menos. E se vai pagar menos para essas entidades, é porque esses trabalhadores vão trabalhar em um estado mais precarizado. Por isso que é difícil, as pessoas falam assim, mas tem que brigar por o, 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 o servidor, o servidor das terceirizadas ter os mesmos direitos, os mesmos salários, tudo igual dos efetivos. Gente, tá vendo como isso é uma ilusão? Porque só existe a terceirizada porque é um mecanismo do governo investir menos na educação. Se ele vai fazer o mesmo investimento, porque não tem sentido a terceirizada existir na visão do governo, né? Então, o que eu acho que tem que, pode até ser uma ideia dessas como viável, como alguma saída emergencial. Mas a gente não pode só ficar discutindo emergencial, já tem que ter um plano, para assim, olha, vamos construir tantas escolas no prazo de 1 ano, quantas escolas no prazo de 2 anos, qual que é o número de servidores públicos que a gente vai fazer concurso, para ir tendo outras saídas que não é só essa. Então não tem que fazer agora, vamos terceirizar mais o serviço. Aí é fogo, né? Tem que tomar cuidado com esse desespero, né, com essa forma de fazer as coisas assim, no assodamento, porque você acaba criando essa lógica de, não, é paliativo, e criando políticas que se tornam permanentes, né? Por exemplo, as salas de lata, né, eram coisas que eram provisórias, duraram gestões e gestões, entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com ideias que são paliativas de momento e não vislumbram no horizonte o rompimento com esse tipo de prática, né? As OS da saúde, Ed, era para ser algo complementar. Complementar. Hoje, as OS da saúde no estado de São Paulo significa 70%. Não tem nada de complementar. Complementar virou agora o atendimento direto. Então, assim, isso que você está falando tem tudo a ver, porque o que às vezes é feito no afogadilho, soluções, né, para resolver determinados problemas, que vai cada vez mais terceirizando o serviço, né, e esse provisório vai ficando permanente. Na administração pública é muito frequente. Eu tenho certeza de chamar vários servidores aqui da prefeitura, não só de educação, vai falar várias coisas que estão acontecendo que era para ser provisório e estão aí até hoje, aí passando 5, 10, 15, 20 anos. Eu vou pedir para o Dante, que está aí nos efeitos especiais, né, jogar na tela aí de novo o nosso número do WhatsApp. A gente já está terminando, Toninho, já estamos com 1 hora aí de live. E, mais uma vez, suas considerações finais, mas eu quero pedir para quem acompanha a gente aí, que não tem o nosso número salvo, né, salvar o nosso número do WhatsApp, que amanhã a gente vai passar informações de como vai ser o processo de votação. Então, a gente vai acompanhar desde o Colégio de Líderes amanhã, vamos divulgar a pauta da sessão para ver se o projeto está na pauta da sessão, vamos acompanhar a CCJ e informando as pessoas lá pela nossa página do Facebook, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter e também pelo WhatsApp. Então, você que está acompanhando essa live aí e quer saber as informações amanhã da votação do projeto, acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no WhatsApp, que a gente vai estar passando constantemente as informações. Toninho, qual a perspectiva de amanhã? A perspectiva de amanhã é que não tenha nem pequeno e grande expediente, vão direto para sessão extraordinária e já coloque de cara esse projeto para votar. O que você está esperando para amanhã? Então, amanhã, às 2 horas da tarde, 14 horas, vai ter a CCJ, né, que fica no primeiro andar ali, né? Se não me engano, não sei se é Prestes Maia, parece que é o nome da sala ali do primeiro andar. Então, ali é o momento que os vereadores vão votar o projeto. Então, como que funciona, né? A CCJ é composta de 9 vereadores. Tem o presidente da comissão, no caso é o João Jorge, do PSDB, base do governo, favorável ao projeto. Tu está indicando que sim, do que os mecanismos que ele vem fazendo na Câmara. Quem que é a relatora do projeto? Todo presidente, quando entra um projeto na comissão, designa um relator, que vai ser ou favorável ou contrário. Designou a Ruth Costa, a vereadora Ruth Costa. Ela foi favorável ao projeto, fez uma relatoria favorável. Então, os outros vereadores agora vão votar se concordam com ela, não. Vão votar assim, olha, você concorda com a relatoria da Ruth Costa, que está falando que é favorável ao projeto, quer dizer, o projeto é constitucional, né? Aí, se a maioria der sim, é que foi aprovado aquele relatório, então passou pela CCJ, né? E engraçado que foi feita uma relatoria, né, contrariando os procuradores da casa. Os procuradores da casa fizeram uma relatoria
falando que esse projeto existiam 5 itens, pelo menos, que apontavam inconstitucionalidade, que não poderia prosseguir esse projeto, que é inconstitucional, né? E essa relatoria da Procuradoria da Casa usou os mesmos parâmetros, porque o Ministério Público, né, também fez um parecer com um projeto parecido com esse, fez sobre o voucher do SEI, né? E o Ministério Público também apontou na relatoria que a inconstitucionalidade de alguns pontos daquele projeto, entendeu? Por que o Ministério Público fez isso? O Ministério Público também não faz nada assim, se não é acionado. Porque nosso mandato, quando teve o projeto, né, do voucher para o SEI, nós entramos com uma ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade. Nós falamos assim, olha, esse projeto aqui é inconstitucional. Então, nós entramos no Tribunal de Justiça do Estado com uma ação de inconstitucionalidade do projeto do voucher para o SEI. Só que, como que fala? Tem que se fazer, quando entra uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça aciona o Ministério Público, assim, o Ministério Público se pronuncia sobre isso daqui. E aí, então, esse parecer do Ministério Público está junto com o processo nosso da nossa ADIM lá no Tribunal de Justiça. E a procuradora, que não deve ser uma pessoa muito boa, pesquisou muito bem e falou, olha, esses aspectos aqui desse projeto é bem idêntico a alguns lá do ADIM do voucher. Estão me escutando? Que estava fazendo chamando aqui. Sim, tá. Então, do voucher do SEI. Então, se cair lá, vai cair aqui. E ela, como uma boa profissional, não quer colocar uma coisa que era constitucional para depois cair lá na frente e vai falar, pô, que trabalho que é essa que a procuradora fez? Você está entendendo? Entendi. Então, os parâmetros daquela nossa ação estão influenciando agora esse projeto aqui. Tá bem? Então, assim, mas a Ruth Costa deu um parecer favorável, mesmo com né, esse estudo da Procuradoria falando que é inconstitucional, que devia parar o projeto. Então, ela ignorou isso e fez um outro parecer tal. Eles vão votar isso. Eu acho que ela fez isso já amarrado com o governo, é a minha impressão. Não conversei com ela, né, mas a minha impressão é que ela está meio que amarrado nesse processo para passar. Depois, se passar na CCJ, aí o PL vai para o plenário, né? Eles vão colocar para plenário, para discussão, né? Só que o projeto tem que passar pelas comissões, né? Se eu não me engano, na minha cabeça, que eu me lembro, são 4 comissões, né? Então, eles vão fazer o quê lá? Eles vão parar o plenário em algum momento e vai fazer o congresso de comissão, que é uma coisa que está no nosso regimento interno, que você pode, nos projetos de urgência, que é um projeto de urgência, isso pedido pelo governo, fazer o congresso de comissões. Ou seja, as outras comissões vão se reunir todas de uma vez e vão fazer parecer. Sempre quando tem congresso de comissão, todos os pareceres sempre são favoráveis. Então, eles vão querer passar favoravelmente no congresso de comissão, certo? E aí eles voltam a abrir a sessão, acaba a discussão, que no mínimo tem que ser 2 horas de discussões, certo? E depois vão colocar para aprovar em primeira votação. Estou falando no ponto de vista do governo, se tudo der certo. Depois eles vão colocar na outra quarta-feira para votar em segunda votação e para ir depois para o prefeito sancionar o projeto. Essa que é um pouco o rito que está estabelecido lá na casa. Então as pessoas têm que ficar espertas. Amanhã, 2 horas da tarde, e amanhã também, 3 horas da tarde, depois do plenário. E nós vamos estar passando aí, eu acho, em tempo real para vocês, todas as informações, porque a gente sabe que tem muita gente aí que está em isolamento social e não vai quebrar o isolamento por conta disso, ainda mais o pessoal de risco, né? Então, a gente vai estar tentando passar para vocês aí, passo a passo, o que estiver acontecendo na Câmara Municipal, para vocês saberem o que está acontecendo. Então tá bom, Toninho. Acho que é muito importante. Amanhã a gente vai estar aqui divulgando e informando um pouco desde a CCJ até esse processo todo de congresso de comissões e tudo mais. Mais uma vez eu convido a quem aí quer se informar, se não tem informado, adicionar a gente no WhatsApp aí para ter essas informações. E é isso. Foi muito esclarecedor, foi muito bom a sua fala.
serviu para explicar bastante pontos do projeto. E amanhã é importante a gente fazer bastante barulho aí nas redes sociais da Câmara, cobrar os vereadores nas suas redes sociais, eu acho isso muito importante. Facebook, Twitter, Instagram, cobrar os vereadores, porque é importante que haja uma pressão da sociedade contra esse projeto que sucateia e privatiza a educação pública municipal, né? Amanhã é dia de briga, gente, não tem o que fazer. Regaçar aí a manga aí e vamos pra briga amanhã. Temos que derrotar esse projeto a qualquer custo. Então tá bom, gente. Brigadão por quem nos acompanhou até agora. Obrigado ao Toninho Vespoli. Agora descansar que amanhã o dia vai ser longo. Tá bom? Tá, tchau. Abraço, gente. Boa noite.